Saudações a todos, eu me chamo Rono Machado, sou psicólogo e esse é o canal da livraria Espaço Psi, uma livraria especializada para psicólogos que segue com esse projeto maravilhoso do canal no YouTube e onde muito material legal vai ser produzido para vocês. Então, já se inscrevam no nosso canal, deixem um like nesse vídeo para ajudar a gente e ativem a notificação que aí vocês não perdem nada que a gente vai produzir e podem acreditar que vem muita coisa boa por aí, inclusive o nosso Papo Psi de hoje. Nós estamos aqui hoje com o psicólogo Antônio Ferronato. Ele é especialista em psicoterapia psicanalítica pelo Instituto de Psicanálise de Ribeirão Preto, mas hoje nós não vamos falar com o psicólogo Antônio Ferronato. Nós vamos falar com o vovô Toninho. O vovô Toninho ele vem aqui hoje para nos contar uma história muito interessante. Ele é vô do João e da Clara e vai falar sobre uma história de superação. Uma história de superação que envolve sua neta Clarinha e que é uma história muito bonita em torno da doação de órgãos, que vai ser o nosso papo de hoje. Então, Antônio, seja muito bem-vindo, ou melhor, vovô Toninho, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Psi. Eu agradeço enormemente o convite. Assim que a mensagem chegou, né, eu recebi a mensagem, meu coração bateu forte para aceitar, porque tem sido uma experiência interessantíssima, né, de algo que a gente não escolhe, a vida traz, e a partir de quando nós não escolhemos, mas acolhemos, o caminho disso tudo onde vai chegando. Eu só gostaria de... Você disse que eu sou o avô do João e da Clara, mas tem o Pedro também, que é meu neto, tá bem? Só isso que eu gostaria de acrescentar. É o neto mais recente. Ele tem já 1 ano e 3 meses, então entendi. acho que eu falhei nesse nosso encontro inicial. Ok? Então, muito obrigado à iniciativa do Espaço Psi por esse trabalho e é um assunto, né, que talvez se fosse para falar de psicologia, talvez não seria a pessoa mais capacitada, talvez, especializada. Mas sobre essa conversa que eu tenho vivido, né, que a Clara, com a chegada da Clara, ela nos trouxe essa experiência que antes era de um ouvir dizer e agora é experienciar isso, é viver, é a experiência emocional. Então eu fiquei muito tentado a estar aqui, estou bastante motivado e grato pelo convite. Tá bom? Obrigado. Antônio, nas nossas conversas de bastidores antes de começar a gravação, você me contou brevemente sobre alguns pontos. Eu já entendi que é uma história que ela tem vários capítulos. Eu queria te perguntar por onde que você quer começar a sua história. De fato, quando eu fui me organizar, né, a partir de aceitar o convite, eu fui me organizar ou tentar fazer um apanhado, um roteiro. Eu me dei conta que a sensação e a impressão que eu tive é que é como se tivesse que ser feito por episódio, por capítulos. Mas talvez olhando e refinando um pouco mais esse primeiro instante, eu quero iniciar sobre, primeiramente, uma frase que ela está bem visível na UTI neonatal onde a Clara nasceu. Tá bem? Vou pedir licença e vou fazer a leitura dessa frase. Fica à vontade. E também um poema, um soneto, que me acompanha já há pelo menos uns 25 anos. Na época ainda, eu tive o contato, eu fui presenteado pelo Zé Francisco, né? Um poema que me acompanha e eu tenho a impressão de que ele fala alguma coisinha sobre isso que nós estamos conversando, de onde a vida vai nos encaminhando e vivenciando todo o que ela traz. Tá bem? Então, a frase diz o seguinte: a vida às vezes parece frágil, mas é então que a natureza se manifesta e mostra toda a sua força e beleza. Eu encaminhei para você, né, uma foto do Instagram da minha filha, da Clara, internada no hospital, e a condição que ela estava, e depois fotos recentes de observar
a Clara, né? Então, essa frase, ela faz todo o sentido da força da natureza. Então, a Clara, de como ela estava, com 2 meses de vida, 1 mês e pouco, e como ela está agora. E o poema que me acompanha, e que para iniciar a nossa conversa, vou ler, tá bem? Tudo bem. Quanto mais lanço as vistas ao passado, mais sinto ter passado distraído, por tanto bem tão mal compreendido, por tanto mal tão bem recompensado. Em vão, relanço meu olhar cansado, pelo sombrio espaço percorrido, andei tanto em tão pouco, e já perdido, vejo tudo o que vi sem ter olhado. E assim, prossigo, sempre audaz e errante, vendo o que mais procuro mais distante, sem ter nada de tudo que já tive. Quanto mais lanço as vistas ao passado, mais julgo a vida, o sonho mal sonhado de quem nem sonha que a sonhar se vive. Então, como eu disse, nesse processo, né, aí do convite, me organizar, bom, o roteiro, o que é nesse sentido que íamos privilegiar para contar da experiência da Clara e principalmente da doação de órgãos, né? Porque a Clara, nós temos a Clara hoje, ela já é um produto, é um processo, né? Já de um trabalho feito, né? Ela já recebeu um rinzinho. Então, o nosso desejo é participar, engrossar essa campanha nesse sentido. Mas o avô, né? Você é filho, é neto, e nós carregamos na nossa bagagem, todo o nosso patrimônio de bagagem, essa condição. De neto, avô, aí se torna pai, depois o esperado é ter os filhos, né? E carregava isso tudo. Quando a Clara chegou, eu já tinha sido inaugurado enquanto avô. Mas eu quero contar uma historinha também sobre esse avô, porque no consultório, diversas experiências e situações, aquele que chegava já enquanto avô, então a fala era mais amena, né? Mas quando tinha alguém, que no caso, tem 2 ou 3 experiências, que já estávamos, a pessoa estava em análise comigo já há um bom tempo. Aí se tornava avô ou avó, e eu ainda não era. Você vai saber, não tem jeito de falar, porque você só vai saber disso quando você tiver. E foram várias as vezes que isso ocorreu. Eu até, é verdade, não sou. Tinha arriscava algum tipo de fala meio interpretativa, mas ficava patinando, porque não rendia nada. Então, realmente, eu teve esse momento, né, desse avô, carregamos, mas para saber o que é um avô, precisa ser avô, é aí onde, né, que nós aprendemos e traz, não adianta falar sobre, a questão, a encrenca é viver a questão, né? E, bom, mas ainda assim, Clara chega, eu já tinha sido inaugurado pelo João, enquanto avô. Era mais uma experiência, mais um neta novo, mas era o ordinário da vida. Acontece que do 5º para o 6º mês de gravidez da Clara, os exames de imagem, né, de ultrassom já revelava algum tipo de deficiência. Os diagnósticos acusavam isso, mas não tinham um diagnóstico preciso para saber, de fato, nem causa e nem como se daria todo o restante da gestação. Tanto que
os 4, 5 meses de gestação da Clara foram muito tensos, foram uma escuridão, de um medo, porque não sabíamos e não tinha se ia a termo a gravidez, o líquido amniótico, né? Porque não sei tecnicamente, mas tem a ver com o funcionamento dos rins do feto. Então, já como ela tinha a deficiência, então fazia com que o limite estava o tempo todo abaixo do limite mínimo. Então, era um acompanhamento rigoroso para ver se ela não entrava em sofrimento ainda na vida intrauterina. E o diagnóstico preciso só viria a partir do nascimento. Que aí, então, entra toda não era apenas o ordinário da vida. Era esse extraordinário. Eu tinha a experiência de ser avô, mas toda uma nova situação, um mundo, um universo de questões de ouvir falar. Mas, novamente, faço uma semelhança lá. Eu ouvia falar de neto, tinha bagagem de neto e não sei o quê, mas precisei ser avô para saber. E, novamente, a experiência da chegada da Clara. A Clara nasceu com hipodisplasia renal bilateral. O que é isso? Os rins não fazendo a função de filtragem, né, do sangue. Necessita do auxílio de uma máquina para fazer. Então, ela nasceu com essa deficiência. E essa era a grande questão, a grande angústia, porque se ela, de fato, a gravidez ia a termo, a partir do nascimento, quais os caminhos? Mas a partir de um diagnóstico. Né? E os exames iniciais, no primeiro e segundo dia, comprovaram aquilo que já vinha se suspeitando durante os exames de imagem. Então, ela passou, no terceiro dia de vida, ela foi submetida a uma anestesia geral para fazer a diálise peritoneal. O que é a diálise peritoneal? É colocação de um catéter na parede abdominal com uma solução que é uma terapia, né, de substituição renal. A solução de diálise é introduzida na cavidade abdominal, através de um catéter, onde permanece por um determinado tempo, para que ocorram as trocas entre solução e sangue. Então, era uma pergunta, era uma dúvida. Permanecer com os marcadores sanguíneos de como ela estava, apenas por um tratamento conservador, através de medicamento, era bem complicado, era muito difícil. Corria-se o risco de nós perdermos a Clara. Então, a resolução dessa primeira procedimento, dessa terapia, né, ela não deu certo. Foram mais do que uma, só foram 3 tentativas, mas aí depois teve complicações, somada a infecções, e aí parou com todo esse processo de algumas tentativas de procedimentos invasivos, e aí foi tratamento conservador, e a Clara precisando vencer a infecção que tinha contraído desse primeiro momento. Clara ficou interna. Ela, quando havia feito essa diálise, né, inicial, essa primeira terapia, a previsão é que ela ficaria 6 meses no hospital internada para todo um processo de adaptação. Não deu certo, né, não foi efetiva, ela acabou ficando internada pelas infecções, por tudo que ela precisou ir superando, aproximadamente 3 meses. Aí ela foi para casa, com tratamento conservador. E nesse período, terceiro, quarto mês, o meu genro e a minha filha, que são médicos, são os pais da Clara, a Fernanda e o Felipe,
eles também começaram a pesquisar, ver, porque até então, mesmo eles sendo médico, era um mundo à parte, paralelo, eles não são especialistas nessa área. Aí, a partir da chegada da Clara, muitas coisas nós fomos nos aproximando, e eles mais ainda. Foi quando eles foram conhecer o maior centro, né, no Brasil, que é o Hospital Samaritano, que eles fazem o transplante de crianças, chamado transplante de baixo peso, né, a partir de 7 quilos. A maioria das crianças é na faixa de 10 quilos. Então, aí buscaram esse serviço. A Clara, ela foi tendo pelo menos uma condição aí de ir se mantendo até o 11 meses. Aí, com 11 meses, ela começou a hemodiálise, né? Novamente, anestesia geral, porque para hemodiálise tem que implantar os catéteres. Então, outro momento bastante angustiante, dolorido, uma escuridão danada, mas de muita esperança, porque quando também a gente começa a se aproximar desse universo até então desconhecido, a gente passa a ver e a conviver e a ter informações de muitas famílias, de muitas crianças que tiveram uma carreira semelhante a essa. Então isso vai se agarrando, vai te confortando, e você vai vendo que o mundo não acabou, né? Vai ganhando esperança, e esse centro, o Samaritano, já há mais de 30 anos, então eles têm são profissionais que são pessoas especiais. É difícil, é um sacerdócio mesmo, porque dinheiro não é por dinheiro. Eles ganham dinheiro, mas eles trabalham também pelo SUS, e tem os convênios, mas a dedicação, a doação, isso chamou muito a nossa atenção e durante todo esse percurso. Bom, a Clara, com 11 meses, né, ela foi para hemodiálise. Hemodiálise é o auxílio, ela 6 vezes por semana, né? Saía de casa 6 horas, 6h30, 6h15, e voltava meio-dia, 11h30, porque tinha que ficar lá de 3 a 4 horas, pelo catéter que havia sido já colocado. Então ficava ligada à máquina para fazer toda a filtragem do sangue, né? A Clara foi Sim, a Clara chegou em 7 quilos, né, com 1 ano e 9 meses. Então, realmente, a criança que vem com essa dificuldade, ela tem muita, com essa deficiência renal, ela tem muita dificuldade com a alimentação. Então, o ganho de peso é uma batalha. Tanto que ela foi ganhar 7 quilos com 1 ano e 9 meses, né? Eu estava conversando esses dias com um amigo, e tem um filho que com 1 mês tinha nascido com 3 quilos, com 1 mês estava com 5. Né? Então você imagina, Clara nasceu com 3 quilos, ganhou para poder chegar a 7 quilos, foi 1 ano e 9 meses. Né? A Clara, ela foi listada na fila para o transplante em 1º de 2021, né, porque ela tinha começado a diálise em 2020, em novembro de 2020,
e o transplante foi em 13 de março de 22. Então, nós estamos indo já para quase mais de 10 meses, né? Transplante da Clara. Os primeiros 6 meses também diversas intercorrências, diversos, porque para a partir que recebe o rim, né, o transplante, a carga de medicamento, imunossupressor, a imunidade fica muito baixa, então qualquer resfriado, e época de pandemia foi também um momento bastante difícil vivido, foram várias intercorrências, várias internações, momentos em que o risco de perder o transplante, porque a infecção, enfim, foram momentos assim doloridos, difíceis. E nisso tudo, né, acontecendo sobre esse universo de doenças renais, transplante e também como é feita a doação de órgãos. Então aqui, todo esse intervalo de tempo, a gente foi tendo também a compreensão, o contato, como é que funciona isso no nosso país. É um serviço muito sério, é bom que se diga isso. Não tem como alguém furar a fila. Todos temos acesso a perceber ou acompanhar a posição da fila do qual se encontra. É por ordem de listagem. É claro que quando uma pessoa e a criança vai para a fila, né, vai ser listada, é todo um painel, tem um painel a ser cumprido, painel, todos os detalhes do sangue, para que quando surgir um possível doador, para ver a compatibilidade, né? Porque também vai ter a fila, mas você pode ser o primeiro da fila, mas tiver um doador, né? Você sendo o primeiro, mas não é compatível, não vai ser você, vai ser alguém da fila que tiver a compatibilidade dentro desse painel. O que aconteceu com a Clara foi isso, ela não era a primeira da fila. E quando surgiu o doador. E então, mas o painel, né, não, tinha várias outras pessoas na fila já há mais tempo, mas só que não tinha compatibilidade. Quando receberam o rinzinho, né, para Clara, para ser feito o transplante na Clara, os médicos disseram, num primeiro instante, que era como se tivesse sido quase que encomendado, era como se fosse um irmão gêmeo da Clara, de tamanho era a compatibilidade. Tanto que, quando veio, né, ela não era, porque nós ficamos sabendo que tinha a doação de 2 rinzinhos, então eles vão ver no painel, eles já acionam algumas pessoas, porque não dá para fazer toda a checagem do painel compatível com todas as crianças. A informação veio no sábado. Nesse momento, eles já entraram em contato com 4 crianças, né, com as suas famílias, e somente a Clara teve a compatibilidade. Era rins de uma criança, de que ela recebeu, e esse rim nem foi possível para ir para uma criança, foi para um adulto, porque não tinha compatibilidade. E é outro momento também extremamente tenso, sofrido, porque a gente sabe que para chegar tem uma outra história que aconteceu, né? Doloridíssima,
Mas, e aí que a gente... É importantíssimo isso. Importantíssimo que hoje no nosso país, mais de 50% das situações que poderiam ser doados os órgãos, as famílias negam. Então, e hoje nós temos mais de 60 mil pessoas na fila, aguardando a continuidade da vida por um órgão, o sim de alguém. Então, essa causa, né, esse trabalho, ele é de uma profundidade, de uma necessidade que a gente desconhece muitas vezes, e muitas vezes carregada de não conhecimento, de tabus, né? Porque para você ser um doador, você apenas precisa se manifestar. Só que a tua família aqui, numa eventualidade, vai responder por você. Então, não precisa deixar nada por escrito, mas apenas manifestar o teu desejo de que eventualmente você deseja fazer isso, né? Quando alguém se dispõe, ou são 11 pessoas beneficiadas. Quando alguém doa todos os órgãos, né, dentro de uma morte cefálica, né, numa situação assim, são 11 pessoas beneficiadas. E quando alguém, né, por exemplo, não foi somente a Clara, a partir de receber um rim, que ressurgiu. A família toda ressurge nesse percurso, nesse processo. Então, é alguma coisa, algo que mesmo na tentativa de expressar o que isso representa, as campanhas, né? O ano passado, teve alguns times de futebol que fez umas apresentações tinham uma propaganda, faixa sobre, naqueles meses que os clubes estavam fazendo, o aumento de doadores foi muito alto, significativo nos centros de captação de órgãos, né? No Brasil, no ano de 2021, foram realizados 12 mil transplantes, né? 2020, 13 mil. O Brasil é o segundo país no mundo que mais transplanta. Perde apenas para os Estados Unidos, né? Então, nós temos uma fila de espera muito grande, pessoas que precisam do sim de alguém para continuar vivendo, e quantas pessoas, né, uma família ressurge a partir do sim de alguém. Porque é uma questão triste, dolorida, mas não porque o fato ocorre, a situação ocorre, é a partir daí, né? Então não tem algo que está previsto. As fatalidades, infelizmente, elas acontecem. Então essa consciência, né? Então temos essa trajetória até aí, e também, né, quando fui convidado para falar, então tinha toda essa trajetória de Clara, doação de órgãos, tudo, mas como que entra vovô Toninho carregando camiseta em favor e na divulgação da campanha, né? E aqui a minha filha, a mãe da Clara, né, Fernanda, desde muito pequena, o jeitinho dela resolver as questões, eu a chamava de raçuda. A minha filha fala que a Clara nasceu no dia da opinião, no dia da determinação. E eu me intitulo como um teimoso, um curioso. Um teimoso e, nesses últimos tempos, um teimoso curioso.
Por que um teimoso? Segundo disse, né, a minha mãe, que eu vivi, mas não sabia. O meu nome é dado no dia do meu nascimento. Porque eu nasci pela parteira, anunciata, e foi um parto muito difícil. Estava anunciada a minha mãe e a minha avó paterna, lá nesse parto. E quando eu nasci, a minha avó paterna me tomou nos braços e me batizou, para não morrer pagão, dentro dos valores, das crenças dela, e me colocou o nome, porque eu não ia vingar. Então eu já me intitulo um teimoso desde aí. Eu fiz um comentário com você, com 35 anos eu fiz uma cirurgia de coluna, não estava conseguindo andar, uma série de dificuldade, exercício talvez mal feito, trabalho que exigia fazer força feita indevidamente, enfim, toda uma história aí. Mas a verdade é que foi necessária a cirurgia com 35 anos. Me ajudou, melhorou, enfim, me tirou daquela crise. Em 2004, 2005, isso foi em a primeira cirurgia, 86, 87, eu comecei a fazer um pouco mais de exercício e algumas corridas também. E foi nesse ano de 2007, eu não me lembro agora com exatidão, mas eu fui correr uma São Silvestre. E daí uns 2 meses eu tive a recidiva da mesma coisa que tinha acontecido lá quando eu estava com 35. Aí, novamente, médico e tal, e o doutor disse, olha, é necessário fazer a cirurgia. Porque se você não fizer a cirurgia, você vai se tornar um inválido social. Aquilo me deixou, né? Cirurgia novamente? O que é inválido social? Né? Eu sei que eu saí do consultório do doutor, eu tinha a sensação de ser como se eu fosse um cristal, ia quebrar. Mas cheguei em casa, tal, conversei com minha esposa, Milene e tal. Vamos pegar uma outra opinião, porque, novamente, isso. Aí, consulta, tal, ele falou, olha, se você corria 40, corra 20. Vai para fisioterapia, não vamos fazer cirurgia que você não vai resolver. Fiquei lá na fisioterapia aproximadamente 3 anos. Aí, um belo dia, a fisioterapeuta, com a calma toda dela, ela falou, vai voltar a correr, não? Você está louca. Não, se estragar a gente conserta. Ganhei um pouco mais de confiança e comecei. E aí, vem aí toda a trajetória, não sou atleta, meu biotipo não ajuda, né? Sou um teimoso novamente e voltei a correr. Confesso que algumas vezes, né? Se você olhar aí um pouco das medalhas, algumas vezes eu fiquei com vontade de levar lá para o doutor que tinha dito que eu ia me tornar um inválido social. Mas não fiz isso e respeito. Bom, onde entra o vovô Toninho carregando a camiseta nas corridas, né? Como diz a Milene, batendo perna na rua. Milene é minha esposa, é a vovó, né? Se tem o vovô, tem a vovó. Sim. 2020, né? Clara tinha começado a hemodiálise em novembro. São Silvestre, final de ano, dezembro. E ainda nós estávamos todos no que é tudo isso. E há 1 mês e pouco da hemodiálise, né? Minha filha indo com a Clara 6 dias por semana. E nós ficando, Milene, bastante mais em São Paulo, junto com o João, né? E eu me inscrevi para a corrida, porque vinha treinando um pouquinho. E estava um dia bastante chuva. Porque nos anos anteriores, muitas vezes a Milene ia comigo em alguma São Silvestre. Mas naquele ano em especial, ela cuidando do João, porque a Fernanda estava com a Clara, o Felipe trabalhando. E quando eu fui sair de manhã para a corrida, o João falou, vovô, manda uma foto de onde você vai estar. E
E a Clara já tinha ido para a hemodiálise. E tinha as camisetas das campanhas, né? E eu falei, legal, João, eu vou levar a camiseta e onde o vovô tiver, eu mando uma foto para você e vou mandar uma para a Clara. Que aí a mamãe mostra ela para a Clara. E foi o que eu fiz. Botei a camiseta dentro da minha trouxa lá e fui para a corrida. Tirei e tal. E aí começou a corrida. Eu peguei a camiseta e botei na cintura. Mas comecei a correr, a camiseta não parou e ficou ruim, né? Falei, caramba, eu não queria jogar fora. E durante o percurso da corrida, tem muitos fotógrafos, mas muitos, porque todo corredor, né, todo atleta quer sair na foto. E tem as fotos. E eu estava com essa camiseta, aí me perturbando inicialmente. Sim. E de repente, eu falei, mas por que não, né? Eu vi as fotos, normalmente você passa, o cara tira, enfim, né? Falei, eu comecei uma vez. Eu vi que o fotógrafo reagiu legal. Eu percebi que eu levei umas cotoveladas, porque você faz isso, a moçada não quer nem saber. E naquele é um mar de gente, né? Não sei se já correu a São Silvestre ou já viu, pelo menos os 3 primeiros quilômetros é um negócio fantástico, mas é complicado. Não é uma corrida para quem gosta de correr, mas é uma corrida para quem gosta de correr um pouquinho e se divertir, porque é uma corrida bastante festiva. E fiz uma vez, fiz 2, né? Levei mais uns trancos daqui, mas fui. Aí, quando você corre aí 3, 4 quilômetros, já diminui o fluxo. Aí eu comecei a caprichar mais de como eu estendia, porque tem muita gente assistindo e quando eles vê sobre doação de órgão, tem uma reação legal. Então isso foi me estimulando. Eu comecei a perceber que os fotógrafos caprichavam na foto. E fiz a corrida da São Silvestre nessa pegada, mostrando a camiseta, sem imaginar aonde que isso e qual a repercussão. Bom, eu sabia que tinha as fotos no final da corrida, e a corrida terminou, e eles só divulgam as fotos, sei lá, final da tarde, a corrida foi de manhã, e para minha surpresa, tinha lá mais de 150 fotos do vovô Toninho com a camiseta no site da corrida, né? E aí nós pegamos lá uma meia dúzia, mandei para minha filha e teve toda uma repercussão na mídia dos órgãos, né, que foram fazendo a propaganda. Enfim, então ela surgiu, a camiseta. Eu já era um teimoso corredor, pelas histórias, mas ela surgiu de ô vovô, tira uma foto para mandar. Eu levei a camiseta e aí mandei a foto para ele, mandei para a Fê, para a Clara, que estava lá na hemodiálise, e a camiseta surgiu assim. E aí, depois disso, virou quase que uma marca, né? Não tem jeito de ir para a corrida e não levar a camiseta. Então é um negócio que tem me mobilizado a cada vez mais treinar um pouquinho. Acabei de completar 67 anos, né? Muitas vezes eu me pego correndo e falo, o que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu me lembro também da Clara, de todo esse processo, me estimula a continuar levando essa mensagem e tem uma repercussão legal e tem um apelo, né? Posso chamar assim, tem um interesse bastante interessante. Então, o vovô Toninho com a camiseta surge de um pedido do João, numa situação dessa, em que ela surgiu de um acaso. Inclusive, eu tenho uma cesta aqui que mostra que a São Silvestre não foi a única corrida, né? Uhum. Então, o vovô Toninho teve uma trajetória longa de corridas. Olha, eu posso dizer que tem até... Foi antes, mas tem até uma internacional. Tive uma das corridas bem gostosas que eu fiz, foi no Chile.
teve uma que nós fomos agora em Porto Alegre, né? Florianópolis. Eu tenho uma outra que é bastante famosa, várias meias maratonas de São Paulo, né? As daqui de Ribeirão. Então, é uma atividade, às vezes as pessoas me perguntam, o que é que te faz fazer isso? Eu falo, bom, eu não sei muito bem. Eu às vezes me pergunto o que é que eu estou fazendo lá. Talvez hoje tenha desse estímulo, né? A camiseta, mas é uma atividade, ela me ajuda no meu exercício, me estimula, né? Mas hoje ainda mais motivado a carregar essa bandeira da doação de órgãos, que é alguma coisa nesse percurso, né? Desse preparo, pensar um pouco do roteiro para a gente conversar, além de fazer essa tentativa, me veio até um texto da Bíblia, de Jó, quando ele, segundo as escrituras, diziam que ele era um camarada temente a Deus, né, um sujeito reto, e que, num determinado ponto, ele disse, né, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois os meus olhos te veem, né? Então eu acho que eu tenho a sensação, e na minha interpretação, na minha ilusão, eu invento a história de que é alguma coisa daquela história, né, da minha paciente dizendo, você só vai saber o que é ser avô quando você for avô. É dessa história também que a gente entra nesse universo da doação de órgão, nesse sentido, quando alguém do seu sangue, alguém que você... eu estava olhando esses dias, né? Quantas frases de avó, né? Que se fala qual é a representação dos netos na vida de um avô. Mas são muitas, né? Então, alguém que você ama, que você é capaz de dar a sua vida, viver uma situação, né, nessa trajetória de 3 anos, com a nossa neta, Clara, se somar aqui, todos nós que estamos aqui, não tivemos horas de cama, de hospital, de anestesia, de picada, de sofrimento, como a Clara, com 3 anos, já viveu. Então, é alguma coisa que é inexplicável. Então, se tem aqui um apelo, uma conscientização, um convite a que nós não sabemos. Eu não sei o que me espera, o que te espera. Mas essa manifestação de um sim, ele é imprescindível para tantas famílias que aguardam ansiosamente a chegada de um doador. Sabemos que nesse momento, e temos uma enorme gratidão por aquela família que sabemos que viveu uma história triste. E nesse sentido, as famílias são poupadas. Não é revelado de onde... Sabemos talvez da região que veio, mas não conhecemos história, nem família, nem nada. Eles não divulgam. Mas quando uma situação lamentável, difícil dessa chegar, mas se você puder, né, ter essa consciência de que uma família ressurge, ou 11 novas pessoas podem se beneficiar apenas de um sim. Então, esse é o meu apelo, meu convite, meu testemunho, e de poder um universo totalmente desconhecido, de ouvir dizer, e agora dentro da minha casa, e observar a historinha da Clara. Não há outra coisa, né? Tem várias coisas que eu gosto, que eu respeito, que eu admiro, que eu dedico, mas também nesse processo de estar aí falando sobre isso. Tá bom? Antônio, eu quero te agradecer por essa história tão rica
E acho que você fala, até no soneto que você trouxe, sobre essa jornada, às vezes escura, às vezes de esperança, mas que é uma jornada muito bonita. E acho que muitas das pessoas que podem nos assistir estejam passando ainda por esse processo. Você já falou há pouco que é um resultado de um processo, e muita gente ainda está vivenciando isso. E acho que é importante assim, falar um pouco sobre como encontrar esse seguir, sabe? Essa esperança mesmo em tempos que são tão assustadores, são tão novos, extraordinários, em um sentido tão difícil, né? Acho que até a tua história, ela simboliza muito isso, o seguir da corrida, né? Mas que também é o seguir em vários aspectos. Então, assim, como é possível seguir diante de tudo isso que você nos contou? Conversando com um amigo esses dias, né, amigo de longa data, de mais de 30 anos, e do qual estava presente também os filhos dele, né? E os filhos, você, né? Então talvez a vida não foi acontecendo, foi mais ou menos tem um certo planejamento, né? Talvez você decidiu ser psicólogo, né? Já com 18, 19 anos. Eu posso contar um pouquinho dessa história, um pouco em outro momento, em que como psicólogo, eu não sou, a graduação em psicologia não foi a minha primeira faculdade. Eu fui para a psicologia, já estava mais adiantado na idade. Então, várias buscas. Então, é como se a minha vida tivesse nessa jornada, ela não foi muito planejada, ela foi acontecendo, e era conversa com esse amigo. A vida foi acontecendo. Então, quando eu me vejo com a idade que tenho hoje, 67 anos, vivendo o que eu estou vivendo, realmente é o que diz o soneto, né? Que nem sonha que a sonhar se vive, de tantos os caminhos, os processos que vão acontecendo. Agora, como é lidar com isso? Eu venho aprendendo, e uma das coisas desses últimos anos que eu aprendi muito, e que tem me ajudado, estudando um pouquinho mais do Bion, né? Como a gente aprende a tolerar o sofrimento. Porque num primeiro instante nós temos diversas maneiras para lidar, reagindo, né? Porque vem uma história dessa, você fica fazendo muitas questões, muitas perguntas, e é como se você não tivesse mais saído. Então, aprender, muitas vezes ouvimos, né? Tenha paciência. Paciência já é um artigo bem mais elaborado, né? Então, como é que a gente aprende a expandir a esse primeiro instante o sofrimento, a dor, tolerar, aprender a tolerar. Não vim pronto e não estou pronto. Também tem um termo na minha terra, na minha família, né, que se fala assim, o pessoal tem um pouco da origem italiana que fala brontolão. Eu sou bastante resmungão também, né? Brontolo bastante. Mas quando eu venho, nesses últimos 10, 12, 15, 20 anos, aprendendo a suportar não só a dor física, mas quando a gente tem um sentimento, essa dor da alma, do coração, a tolerar, parece que o passo seguinte, ele surge, e ele acontece, e ele te transforma, e ele te capacita, e ele te faz, você, pelo menos é um pouco de como eu tenho vivido, de como eu vejo na vida de muitas pessoas. Não é, acho que um privilégio só meu, mas, né, porque a gente tem sempre motivos para fazer várias coisas, né? Sim. Brigar, xingar, bater, não sei, reclamar com alguém, ou quando vem algo que você não escolhe, como é que é? O que é fazer com isso? E foi um pouco desse aprendizado. Tenho uma enorme gratidão por todas as pessoas, uma rede de apoio, né? Uma enorme admiração pela mãe da Clara, minha filha,
meu genro, Felipe, o João, né? Porque nesse contexto, nós, enquanto pais, né? Meu filho, damos muito apoio. Mas como é que foi lidar com tudo isso? Então, várias famílias que vivem essa experiência podem experienciar coisas assim inimagináveis, de sofrimento, mas também do outro ser humano. E só nessa situação a gente ele se apresenta. Então, dolorido, com relação a essa dor não dá para reclamar, mas a partir dela o que é possível de ser feito. É o que vem acontecendo até aqui. A Clara é uma criança que vai ser sempre uma transplantada, não é a cura, não é a solução, mas é um processo que mantém a vida e é uma criança que traz muita alegria para nossa casa. Tá bom? Perfeito. Nós queremos deixar alguns presentes para você, Antônio. Só essa oportunidade aqui eu já tô grato, já estou satisfeito, porque eu fui convidado e inaugurado para um exercício desse, né? Eu tenho um amigo, eu não sei se vale, se você vai deixar aí, mas eu tenho um amigo que ele fala, e é verdade, que o pai dele era amansador de burro. Então, quando alguém convida ele para falar, ele diz assim, olha, o meu acabamento é de terceiro, então cuidado comigo. Então, embora fala, pô, não preciso falar, mas eu tenho as origens, né? Que eu sou filho de avô analfabeto, pai carroceiro, cortador de cana, então o meu acabamento também não é de primeira, mas uma das coisas nesse teimoso da vida é o que eu aprendi a me doar, a me dedicar, a me esforçar. Então, Milene, minha esposa, ela muitas vezes me chamava do pintadinho, porque eu não desistia, eu não parava. Então, esse convite, esse momento, ele provavelmente, se eu me conheço, ele me estimula para novos passos, tá bom? Então você está me inaugurando e me convidando para muitas coisas. Muito bom, e que venham outros passos no futuro, com certeza. Acho que tem muito dessa história ainda para a gente conversar aqui a respeito. E uma das palavras que marca a sua história, né, e que a gente gostaria de presentear com uma folha que carrega essa palavra. Então eu vou deixar para você ser surpreendido por ela e aí a gente anuncia para os nossos espectadores. Que legal, muito, muito obrigado o significado, sabe? Realmente costumo dizer nessa jornada da vida, jamais eu seria a mesma pessoa do encontro que tive hoje, né, do encontro, convivo com a mesma mulher há 46 anos, né? É fruto de muita dedicação, muita doação, e viemos de contextos bastante trabalhosos, complicados, e na vida a gente usa uma expressão, um jeito de falar isso, que é como se ela tivesse entrado com uma perna e eu entrei com a outra e a gente seguiu junto. Então, de fato, a família que a gente vem vivendo, seguindo, conquistando. No casamento da minha filha e do meu filho, eu fiz questão de dizer, né? Eles estavam se casando, então eles estavam vendo alguma coisa, talvez, porque viram que valia a pena o casamento, embora não seja fácil, mas nesse contexto, quantas coisas que surgem de uma família. Perfeito, família. Obrigado. Que isso, disponha aí. Sei que você é um estudioso de Bion,
né? Então, queremos te presentear também com a tradução nova do Transformações. Vou deixar depois na descrição para o pessoal que quiser conhecer mais sobre, mas para complementar o presente. Um para o vovô Toninho e outro para o Antônio Ferronato. Muito obrigado. Realmente, eu ter tido a coragem de aceitar o convite, eu saio bem mais rico do que eu entrei aqui hoje. Tá bem? Digo mesmo, foi uma satisfação enorme, Antônio. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.